O seu filho é uma criança muito sensível? Você percebe que ele chora com facilidade, fica muito emotivo em algumas situações, sente de uma maneira, às vezes, não coerente com o que está acontecendo? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse tipo de criança, sobre essas crianças sensíveis e o que pode estar acontecendo. Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar sobre um tema que tem aparecido muito. São crianças muito sensíveis. O que são crianças sensíveis? Crianças que sentem de uma maneira que pode ser considerada exagerada em relação àquela situação, ficam muito sentidos, aquele choro, aquele sofrimento um pouco mais intenso do que poderia ser. Em situações, às vezes, que a gente considera simples, banais. E aí, se a gente for pensar sobre isso, a gente pode dizer que não há nada de errado na criança ter essa sensibilidade, né? A criança, ela pode ter essa característica, mas o que a gente precisa verificar é o quanto isso está trazendo dificuldade para ela nos relacionamentos, um sofrimento interno enorme. Geralmente são crianças muito gentis, são crianças que se preocupam com o outro, né? E tudo isso, toda essa situação pode representar desafios para os pais. Como é que eu vou lidar? O que eu faço? Eu mando não chorar? Para de chorar, menino, você chora por tudo. E a gente começa também com uma outra questão, a gente começa a rotular essas crianças, né? E aí ela passa a ser a criança que sempre chora, a criança que sempre reclama, a criança que chora por tudo, começa a ser rotulado no colégio como o garoto que chora o tempo todo, ou o garoto que fica bravo facilmente, porque às vezes o que acontece não é só a sensibilidade do choro, mas também da irritação, que isso aparece de uma maneira um pouco mais exagerada. Quais são as características dessas crianças? Podem ser muito preocupados em não errar, em não magoar os outros e sentem com mais facilidade. Às vezes veem um filme e se emocionam de uma maneira exagerada e às vezes passam o resto do dia chorando em função daquele filme, né? Então, são crianças que percebem o mundo à sua volta, que se importam com o outro, que conseguem se colocar no lugar do outro, porque quando eles veem aquela cena do filme, eles acabam se colocando no lugar. E isso tem um lado positivo, né? Que a gente busca tanto que os nossos filhos sejam empáticos, pensem no outro, tenham solidariedade, mas também faz com que eles sofram de uma maneira muito maior do que se tivessem uma casquinha aí, né, mais enrijecida para lidar com esse mundo que se apresenta. Então, crianças sensíveis também, elas têm dificuldade, elas hesitam em se colocar frente a um desafio, elas hesitam para tentar coisas novas, porque eles têm dificuldade também em se expor. A grande maioria delas. Por que elas têm dificuldade em se expor? Porque quando eles vão lá, se colocam, é uma sensação de vulnerabilidade muito grande. E isso traz uma sensação de insegurança, de medo, de desconforto. E aí essas crianças tendem a ser mais recolhidinhas. E aí a gente tem uma grande questão, que a gente está nesse mundo e a gente precisa se colocar em muitas situações. Ao longo da vida a gente vai precisando se colocar. E às vezes essas crianças também, o que acontece? Elas não conseguem dizer o que elas querem, o que elas gostam, o que elas não querem. Acabam atendendo os desejos dos outros, acabam atendendo os desejos dos colegas, da família, e não conseguem dizer o que eles querem. E isso, dizer o que a gente quer, dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que eu quero, é tão importante na vida. Quantos adultos temos hoje em sofrimento enorme porque não sabem dizer não? Porque quando eu digo sim para o outro, querendo dizer não, eu estou dizendo não para mim. E aí essas crianças, elas entram nessa dinâmica desse tipo de comportamento. E isso vai fazendo com que eles fiquem ainda mais frágeis, com ainda mais dificuldade de lidar consigo mesmo e com aquilo que eles sentem. E como nós podemos ajudar, então, os nossos filhos que apresentam essa característica, né? De serem mais sensíveis, de sentirem mais? A primeira coisa é a gente aceitar essa sensibilidade.
né? Se você é assim, aceite. Não, eu sou assim, eu sinto de uma maneira exagerada, eu sofro mais do que os outros e tá tudo bem com isso. Não queira que ele seja diferente, não queira que ele se cale, que ele não chore. Ok, acolha, busque acolhimento para aceitar isso como uma característica. Aceitar essas características não é a mesma coisa que a gente alimentar, né? Não ajudar essa criança a ser diferente, a melhorar, mas entender que isso é uma característica. E diante disso, quando eu aceito, eu posso ajudar meu filho a se fortalecer. Porque quando eu aceito, eu deixo de criticar e eu vou ajudá-lo a se sentir melhor. Então, ao invés da gente criticar essa sensibilidade, essa fragilidade, veja os pontos fortes disso. Elogie os pontos fortes. Né? Por exemplo, se ele sente muito por quando alguém fala de uma maneira mais áspera na escola. E aí você pode dizer, olha filho, que bom, né? Que você é uma pessoa que sente, que se importa com o outro. Mas olha só, vamos pensar como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira, né, mais positiva para você. Como, por exemplo, pensando se alguém me fala de uma maneira áspera, eu gosto de brincar, de fazer alguns joguinhos, como se a gente tivesse uma casquinha ali. Aquele colega ou aquele professor, faz de conta que você tem uma casquinha e aquela palavra áspera veio aqui, bateu e não vai chegar no seu coraçãozinho. Entende? Então, assim, põe uma casquinha assim no coração quando vier essas coisas que te incomodam. Isso vai dando para eles alguns elementos concretos para que eles lidem com isso com mais facilidade. Focar no processo. Como eles têm dificuldade, a frustração, o erro, né? Geralmente são crianças que não lidam bem com o erro, porque eles gostam sempre de acertar, gostam sempre de serem elogiados. Tem muita dificuldade quando não dá certo, porque sentem de uma maneira mais exagerada. A gente precisa focar no processo. Eu vi o quanto você se dedicou para fazer essa prova. Tudo bem se a nota não foi tão positiva, né? Não foi tão boa quanto você esperava, mas o importante é que você se esforçou, elogie o processo. Não foque apenas no resultado. Isso serve para todas as crianças. Ajude ele a nomear o que sente. Essas crianças precisam de educação emocional. Entende? Porque se ele chora por tudo, às vezes ele nem sabe por que ele tá chorando. Se é medo, se é tristeza, se é dor, se é sofrimento, se é... Enfim, o que tá acontecendo dentro dele? Então ajude ele a reconhecer o que sente e nomear esses sentimentos. E uma criança sensível precisa aprender a resolver o problema. Porque a tendência é que chore e a gente vai lá, não, coitadinho, ou a gente critica, ou então a gente vai lá, oi, coitadinho, não sei o que, deixa eu ajudar porque ele tá sofrendo. Não, vem aqui. Vamos pensar em como é que você pode fazer para resolver esse problema que tá te causando tanto sofrimento. Desenvolver habilidades socioemocionais e habilidades de resolução. E crianças sensíveis, mesmo essas crianças que choram mais, que você percebe que elas sofrem com mais facilidade, eles precisam, assim como qualquer outra, de entrar em contato com aquilo que não é tão legal, das consequências negativas, assim como qualquer outra criança. Porque a tendência é, como eles sentem muito, eles choram, né, ficam muito sentidos, às vezes a nossa tendência é escapá-los dessas consequências. Mas é importante que eles entrem em contato para aprender a lidar com o não, com a frustração, com o sofrimento que vai aparecer. E aí esse sofrimento aparece, eu sento aqui, ajudo ele a se acalmar, ajudo a nomear, e aí ele vai entendendo que dá para olhar para aquela situação de uma maneira diferente. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu sei que é um assunto muitíssimo extenso. Eu fui tentando, né, colocar pontos importantes. Mandem mensagens, me sigam nas outras redes sociais, se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus.